Olá, gurias! Sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula. Essa semana a gente vai ter 3 aulas onde a gente vai estar falando sobre os cosméticos naturais sólidos. Então eu vim aqui para compartilhar com vocês o meu conhecimento, mostrar para vocês esse universo dos cosméticos naturais sólidos. E a gente começa essa primeira aula onde eu vou compartilhar com vocês algumas das principais vantagens, né, do porquê eu decidi usar os cosméticos sólidos e o principal, né, porque eu comecei a fazer os cosméticos naturais em casa. Essa semana também a gente vai ter aulas onde eu vou compartilhar com vocês tudo que vocês vão precisar ter em casa para produzir os cosméticos naturais de vocês, equipamentos, utensílios, onde comprar as matérias-primas, porque muitas de vocês têm essa dúvida, né? Quando a gente fala em formular os cosméticos em casa, vem essa dúvida de que a gente precisa de equipamentos caros, né? Que eu preciso ter um conhecimento, uma formação na área, né? Que é um investimento alto e eu vou trazer isso para vocês para sanar essas dúvidas, desmistificar essa ideia que eu sei que a maioria de vocês tem, né? Porque é muito normal a gente fazer comida em casa, mas os cosméticos é uma coisa assim mirabolante, né? E eu vou trazer isso para vocês para tirar essas dúvidas e para clarear isso para vocês, para que vocês tenham em mente e vejam como isso é possível, tá? Eu também vou compartilhar com vocês essa semana, que vai ser na nossa última aula, no dia 9, eu vou compartilhar uma formulação que tá dentro lá do meu curso de cosmetologia natural sólida. É uma das minhas formulações preferidas e eu sei que todo mundo usa esse tipo de produto, então eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês aprenderem a fazer do zero um demaquilante facial na versão sólida. E esse demaquilante ele é diferente porque ele tem uma funcionalidade também de hidratação da nossa pele. Ele é um produto que a gente aplica na pele, ele é auto-emulsionável e a gente limpa, lava o rosto, remove a maquiagem da nossa pele, ela fica hidratada. Então é um demaquilante que já foi testado, já foi aprovado por várias alunas, por várias amigas, né, que eu acabei fazendo também, disponibilizando essa formulação. Então eu vou trazer e compartilhar com vocês o passo a passo dessa formulação, que é uma das minhas preferidas. Eu sei que vocês vão amar aprender a fazer elas. Então, quem não me conhece, né, se você não me segue no Instagram, eu sou a Sara, eu sou a criadora da Alma Orgânica. Eu criei a Alma Orgânica com o intuito, né, de compartilhar o meu conhecimento de cosmetologia natural e depois eu fui migrando para os cosméticos sólidos e hoje eu tenho um curso onde eu ensino, né, quem quer aprender a formular os cosméticos naturais sólidos em casa. Então, essa semana vocês vão entender o que é os cosméticos sólidos e nessa aula de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, a minha vivência, o que me motivou, né, a optar por usar os produtos sólidos e porque ao invés de comprar eles, eu decidi fazer os meus cosméticos naturais em casa. Então, se você tá aí e nunca ouviu falar nos cosméticos naturais, eu quero começar te explicando o que é um cosmético natural. Então, um cosmético natural, ele é uma forma de resgatar os cuidados naturais que a gente pode ter, né, de beleza, de estética, né, resgatar essa forma mais natural e gentil, né, de cuidar do nosso corpo, porque hoje a gente tem a indústria, né, da beleza que produz os cosméticos e a gente sabe que esses produtos, eles contêm vários ingredientes sintéticos que prejudicam a nossa saúde, que poluem o meio ambiente. Então, os cosméticos naturais, eles vieram para fazer esse resgate ao natural e também para mostrar para essa indústria da beleza que a gente pode sim criar produtos, cuidar da nossa beleza, cuidar da nossa aparência de uma forma natural e que a gente consiga ter resultados, né? Quando a gente fala em cosméticos naturais, vem aquela ideia de que eu vou pegar um mamão, vou amassar ele e vou aplicar no meu rosto, né? E não é nada disso, né? A gente tem dentro da produção dos cosméticos naturais, a gente tem matérias-primas que são
minimamente processadas, e a gente tem matérias-primas que tem toda uma tecnologia, uma ciência por trás, em que a gente consegue, né, substituir aí ingredientes que são usados na indústria da beleza, né, que são sintéticos, que são comprovadamente agressivos para nossa saúde, e a gente consegue, através, né, de muita ciência, muita tecnologia, criar esses produtos, só que provenientes, né, de uma matéria-prima natural, né? Por exemplo, para formular um cosmético natural, a gente vai precisar de óleos vegetais, óleos essenciais, manteigas, ceras vegetais e os ingredientes que são bem polêmicos, né? Conservantes, emulsificantes, surfactantes, né? Que é muito falado, surfactantes. E a gente consegue ter produtos que tenham essa função de conservar o produto, de emulsificar aquele produto, de trazer espuma para aquele produto, só que são ingredientes, matérias-primas que são provenientes, né, que são de origem natural, que não vão agredir o nosso corpo, que não vão agredir, né, o meio ambiente, né, porque ele é biocompatível com a nossa pele e também ele é biodegradável, quer dizer que ele vai se decompor na natureza, então ele não vai agredir, né, o solo, a água, então tem toda essa questão também. Então os cosméticos naturais, eles têm esse intuito, né, de ser um produto natural, de origem natural e que tenham também uma alta performance e um alto desempenho, porque não adianta o produto só ser natural se ele não vai resolver as questões que eu quero resolver, né, limpar, hidratar, né, maquiagens, né, trazer aquele sensorial na pele, né? Por exemplo, uma base dar uma boa cobertura, um batom ter uma boa fixação, ter uma boa pigmentação. Então a gente também quer ter resultados, a gente quer usar um produto natural, mas a gente também quer ter esses resultados. E os cosméticos naturais hoje, a gente consegue desenvolver produtos que tenham todas essas funções, tenham essa alta performance, esse alto desempenho. E é possível a gente produzir esses cosméticos naturais em casa. E isso só é possível, né, a gente produzir os cosméticos naturais em casa, porque a gente está falando, né, de produtos naturais, matérias-primas naturais que são seguras, que eu consigo manipular na minha casa, né, que eu consiga usar ele com segurança. Então isso é possível porque a gente está falando de cosméticos naturais, onde as matérias-primas são naturais, de origem natural e não trazem nenhum risco para nossa saúde. Diferente, né, se eu fosse querer fazer um produto, né, com matérias-primas que é usado na indústria convencional, que eu nem teria acesso a essas matérias-primas, né, eu não conseguiria comprar elas porque elas têm um risco, né, de manipulação, né, então não é viável. E a gente consegue fazer, então, porque a gente está falando de produtos naturais. Tá? E os cosméticos sólidos, né? O que são esses cosméticos sólidos? Eu comecei na minha jornada formulando os cosméticos, né, que tinham água na sua composição. E conforme a indústria foi trazendo esse tipo de produto, eu sempre falo que os cosméticos naturais é uma evolução dos cosméticos da indústria, né, convencional, né, porque é natural, tem toda uma alta performance, um desempenho. E eu brinco que os cosméticos sólidos, eles são uma evolução dos cosméticos naturais, porque a gente vai eliminar a água da composição daquele produto e a gente vai ter um produto com uma performance tão boa quanto, ou dependendo do produto, até melhor, só que sem água na composição e também sem embalagens. Então, além dele ser natural, a gente elimina a embalagem daquele produto e a gente vai ter um produto também muito mais sustentável, né? Porque a gente sabe que as embalagens, a produção de lixo hoje é muito impactante, né? E acaba trazendo aí muitos impactos ambientais. Então, a gente conseguindo reduzir também essa questão das embalagens foi uma das grandes questões, assim, que me fez também migrar, né, a minha produção de cosméticos para os sólidos. Então, eu comecei produzindo os cosméticos naturais na versão líquida e aí, conforme eu fui vendo que eu podia migrar para os cosméticos sólidos, eu fui migrando, fui testando formulações e eu vi que a performance era, dependendo do produto, até melhor, né? E como foi que eu comecei, né, a produzir os cosméticos naturais, né? Por que eu comecei a produzir? Primeiro porque eu comecei a consumir esse tipo de produto, eu criei essa consciência,
tanto questão por consciência também ambiental, né, questão de sustentabilidade, também por questões de saúde, e eu comecei a produzir os meus cosméticos naturais. Primeiro foi de forma bem intuitiva, foi de forma bem espontânea, bem amadora mesmo. Porque o que acontece? Eu comecei a ler muito os rótulos dos produtos que eu consumia e eu comecei a ver que algumas matérias-primas, se eu comprasse separado, eu poderia comprar elas e ter uma economia, né? Eu poderia economizar, né? Formulando eles, comprando separados e formulando eles em casa. E eu lembro que o primeiro produto que eu comecei a produzir foi um sérum que eu usava, né? Um sérum BBA da Simple Organic, que lendo a composição dele eu fui ver que era um óleo vegetal de pracaxi com a vitamina E. O que eu fiz? Eu pesquisei o valor daquele óleo vegetal e daquela vitamina. Vi que o custo dele era a metade do preço do que o custo do sérum pronto, e eu fui lá e comprei separado aquelas matérias-primas e fiz aquela formulação em casa e comecei a usar aquele sérum em casa, que era nada mais nada menos que óleo vegetal de pracaxi e vitamina E. E ainda complementei com alguns óleos essenciais que eu gostava, né? Então, dessa forma eu fui vendo que era possível algumas coisas eu economizar, né, comprando as matérias-primas, fazendo em casa. E de forma bem intuitiva, quando eu vi, eu comecei a fazer curso, comecei a me especializar, comecei a estudar sobre o assunto, e quando eu vi, eu tava formulando já os meus cosméticos em casa, vendendo, fazendo para amigos, para dar de presente, para familiares, e foi dessa forma bem espontânea que eu comecei, né, a produzir os meus cosméticos naturais. E eu queria trazer para vocês aqui algumas das principais vantagens, né, dos sólidos, né, por que consumir os sólidos, o que me levou, né, a querer consumir os sólidos e migrar, então, todo esse conhecimento que eu tinha, né, dos cosméticos naturais, que eu fazia na versão líquida, migrar para começar a fazer os sólidos, né. E a primeira delas é a questão da economia de água, né. Então, hoje, um produto que você compra na versão líquida, né, um shampoo, por exemplo, 80% da composição daquele produto é água e apenas 20% da composição daquele produto vai ser os ativos, né, que efetivamente vão trazer, né, os resultados que a gente está buscando, né, ou de limpeza, ou de hidratação, enfim. Então, a gente está pagando caro por um produto onde 80% da composição dele é água. Água a gente tem em casa, provavelmente você tem água aí na sua casa, então não faz sentido a gente pagar caro por água, né? E vale lembrar também que a água é um elemento essencial à vida, então processos, né, de produção que usam, né, quantidades menores desse recurso natural e que é finito, né, sempre vai ser uma melhor opção. Então, essa questão também de tirar a água da composição também tem questões, né, ambientais por trás. Outra questão muito relevante para mim é a rentabilidade, né? Já que a gente tira a água da composição, a gente vai ter um produto que ele é muito mais concentrado, né? Então, consequentemente, ele vai ter uma durabilidade muito maior. Só para vocês terem noção, para mim, né, pro meu tamanho de cabelo, pro meu tipo de rotina, uma barra de hidratante, né, de condicionador, para mim dura mais de 6 meses. Então pensa, uma barrinha para 6 meses, o quanto eu tô economizando, quanto ele rende, né? Então, além dessa questão da rentabilidade dele durar 6 meses, eu vou ter uma economia, né? Porque eu vou estar deixando de comprar, né, aquele produto. Então, além da rentabilidade dele durar mais, eu também vou estar economizando, né? Porque aquele produto eu vou deixar de comprar aquele produto por 6 meses, né? Então tem toda essa questão de rentabilidade e também da economia que a gente está tendo, né, ao deixar de consumir aquele produto. Outro fator que é muito relevante é a questão da redução de resíduos. O lixo produzido é um dos fatores, né, mais prejudiciais para a questão ambiental, né? Uma embalagem de plástico, ela vai durar aí, em média, 200 anos até ela se decompor na natureza. Então, pensa aí quantas embalagens você já produziu em toda a sua existência, né? Eu tenho 30 anos
Há 5 anos atrás, eu não usava cosméticos naturais, não usava os cosméticos sólidos. Quanta embalagem eu já deixei aí no mundo, né? E que não foi reciclada, né? Então, é muita coisa. Então, cada embalagem que a gente deixa de produzir é uma contribuição enorme que a gente está trazendo, né, para a preservação do meio ambiente. Se você for agora aí no seu banheiro, você vai ver aí, conta aí quantas embalagens plásticas você tem no seu banheiro e embalagens que você de produtos que você usa mensalmente, né? Todo mês você tá gerando aquele lixo e tá jogando na natureza, né? E essa redução de embalagens é o que mais tem motivado, né, as empresas a trabalharem, desenvolverem esse tipo de produto e também tem motivado as pessoas a procurarem, a consumir esse produto, né? Para também tentar reduzir essa questão do lixo, né, das embalagens. E aí você vai me dizer, Sara, mas dá pra reciclar, não dá? Dá pra reciclar, mas não é bem assim que funciona, né? A gente acha que aquele lixo que a gente tá separando tá indo pro lugar correto e tá sendo reciclado, mas a grande verdade é que não. E o Brasil, ele é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo, né? A gente produz em média 11 milhões de toneladas de plástico de lixo por ano, né? Sendo que 7 milhões de toneladas não são recicladas, né? Não são recicladas, então vão parar nos lixões, nos aterros sanitários, que vão parar nas nossas águas, nos nossos mares, né? Poluindo, então, o meio ambiente. Então, por isso que é tão importante a gente também parar de pensar na reciclagem, né? Parar de produzir ao invés de reciclar é muito mais importante, é o que vai dar mais resultado, né, para essa questão ambiental. Então, parar de pensar, eu vou botar para reciclagem, mas não é bem assim que funciona, infelizmente, tá? Outra questão é utilizar menos matéria-prima, né? Por ser um produto sólido que não contém água, a durabilidade daquele produto ela vai ser muito maior. Então a gente consegue reduzir a quantidade de conservante que é utilizado naquela formulação. Por mais que aquele conservante ele é natural, ele não agride a saúde, o meio ambiente, sempre é bom a gente tentar reduzir, né, a quantidade de matéria-prima que a gente vai estar usando naquela formulação. Então, sempre reduzir a quantidade de matéria-prima é legal, né, para aquela formulação. Então, também essa é uma das vantagens, né, dos sólidos, por ele não conter água, que é o que causa essa proliferação de bactérias, de fungos, né, que pode diminuir essa vida útil para o produto. A gente consegue, então, ter uma vida útil maior e a gente consegue reduzir a quantidade de conservante também nessa formulação. Outra questão que para mim também é muito relevante, que eu trago aqui para vocês, é a praticidade, né? A praticidade é algo que todas nós buscamos, né? E os sólidos, eles são brilhantes nesse quesito, né? Para viagem ele é maravilhoso, eu viajo bastante, então eu consigo reduzir espaço, né, de volume na minha mala, facilita o transporte, né? A gente não tem o risco de vazar aquele produto na nossa mala, também não tem o risco de você ter que deixar aquele produto para trás num aeroporto. Isso já aconteceu comigo, de eu fazer uma viagem, eu ter que deixar produtos que eu amava para trás porque a companhia aérea não permite que eu entre no avião com aquele produto, né? Então, tudo isso, essas questões também são vantajosas no dia a dia, né? Dessa praticidade, né? De reduzir espaço na mala, de ter todo esse conforto, né? Então, vocês conseguem ver que a gente tem várias vantagens, né, em utilizar os cosméticos naturais sólidos, né? A gente vê a questão ambiental, vê a questão da praticidade, né, vê a questão da rentabilidade, de economia. E essa tendência, né, de um consumo consciente no mundo é uma consciência que é uma tendência irreversível, né? E os cosméticos sólidos, eles acompanham essa onda, né? Oferecendo aí uma solução simples, uma solução prática, né, para a gente reduzir esse impacto ambiental, né, negativo que é gerado através do nosso consumo, né? Então a gente tem que pensar em todas essas questões. Então os sólidos para mim é assim uma evolução dos cosméticos naturais e para mim eles vão vir com força, vão vir para ficar, porque é uma forma mais inteligente de fazer as coisas, né? Então, ok, Sara, eu sei que são várias as vantagens da gente usar os produtos sólidos,
Mas por que eu vou fazer eles em casa ao invés de comprar eles prontos, né? Por que que eu vou fazer? Por que que eu vou ter esse trabalho? Então eu quero compartilhar aqui com vocês algumas das minhas experiências, né? Do que me motivou a querer que eu produzisse, né, os meus cosméticos naturais. Como eu comentei com vocês, né? Eu comecei produzindo os meus cosméticos naturais em casa de forma bem espontânea, não foi uma coisa assim planejada, quero produzir meus cosméticos. Foi coisas que foram acontecendo pra mim, né? Foi de forma bem intuitiva, espontânea, bem amadora, como eu já falei, né? E eu comecei realmente porque eu comecei lendo rótulos dos cosméticos naturais que eu estava consumindo. Comecei a me interessar por esse tipo de informação, né? Entender as matérias-primas que estavam sendo utilizadas, né? O que era cada matéria-prima. Comecei a usar muito os óleos essenciais, né? Comecei a fazer sinergias com os óleos vegetais, com os óleos essenciais. Comecei a ver como eu poderia estar usando, né? Essas matérias-primas no meu dia a dia, na minha rotina de skincare, né? Então eu comecei a estudar tudo isso e foi o que me levou a querer produzir os meus cosméticos naturais em casa. E eu comecei a ver muitas vantagens, né? Além de ser uma coisa espontânea, eu fui começando a perceber que aquilo ali também tinha vários benefícios para mim. E foi uma das coisas também que me fez querer compartilhar isso com outras pessoas, porque eu vi quão bem fez para mim, que eu quis compartilhar com mais pessoas, porque fazer os cosméticos naturais em casa é algo impensável para 99% das mulheres, né? Então eu quis mostrar isso, que é possível, que a gente pode sim fazer os nossos cosméticos naturais em casa, né? Que é uma coisa fácil, que não tem dificuldade nenhuma, como eu comentei, né? Só é possível porque a gente tá falando dos cosméticos naturais, onde a gente tem acesso a essas matérias-primas, onde a gente consegue eu posso estar lá no interior, né, da minha cidade natal, que é Santa Rosa, e conseguir entrar num site ali e conseguir ter acesso àquelas matérias-primas e receber aquelas matérias-primas em casa e conseguir formular os meus produtos, né? Assim como eu faço um bolo, eu consigo fazer um shampoo sólido para mim lavar o meu cabelo. Então, é possível e eu quero compartilhar aqui com vocês um dos principais motivos, assim, uma das principais vantagens que eu fui vendo, né, ao longo, né, desses anos, desses processos, que eu comecei a ver que realmente é possível e é muito vantajoso, né, a gente fazer os cosméticos em casa. Então eu quero listar, eu fiz uma lista aqui de coisas que eu fui vendo, que eu fui anotando e coisas que eu fui vendo no dia a dia que realmente valia a pena eu estar produzindo os meus cosméticos ao invés de estar comprando eles. E uma das principais vantagens, né, que eu vi foi a confiança, né, eu saber exatamente o que tem dentro daquele produto, né, que a gente está usando, que a gente está aplicando na nossa pele. É difícil a gente confiar num produto que tem ali uma lista gigante, né, de componentes, de ingredientes que eu não sei nem pronunciar o nome, né, naquele rótulo. E por mais que a gente queira usar um cosmético natural, que a gente opte por usar um cosmético natural, a prática do greenwashing, que é aquela lavagem verde, que é um produto que não é nada natural e se vende como natural, então fica bem difícil às vezes a gente identificar se aquele produto é realmente natural ou é só um greenwashing que aquela marca tá aplicando ali. Então, várias vezes amigas minhas me chamam, Sara, esse produto realmente é natural? Aí eu vou lá ver a composição, não é bem assim, tá? Tem vários ingredientes ali que ainda são polêmicos que continuam sendo utilizados, tá? Outro fator que foi, né, um dos principais foi a economia, né? Fazer os cosméticos naturais em casa reduz em até 15 vezes o custo, né, de um produto que eu opto por comprar ele pronto, né? Então eu já fiz esses cálculos e realmente a gente consegue economizar bastante, né? O custo, né, de um produto natural que ele é vendido, né, um produto orgânico de boa qualidade, ele tem um custo alto, tem um custo elevado hoje no mercado.
E por uma razão óbvia, né? É um produto com matérias-primas naturais, selecionadas, né? Cuidadosamente formulado. Além disso, uma marca, uma empresa tem todo o custo, né? De logística, de imposto, de marketing, de entrega daquele produto. E quando a gente opta em fazer esse produto em casa, a gente tá deixando de pagar todos esses custos que uma empresa tem e a gente vai pagar pelas matérias-primas que a gente vai estar comprando, né? Esse é o custo que a gente tem, então a gente consegue reduzir bastante o custo daquele produto que a gente decidiu fazer em casa, né? Então a economia foi um dos fatores mais importantes, assim, pra mim. Outra questão é a gente adquirir um hobby, né? Estudos feitos, né, indicam, né, nos comprovam que adquirir um hobby, uma nova atividade, reduz níveis de estresse, reduz ansiedade, traz aquele sentimento de pertencimento, a gente trabalha a nossa criatividade. Várias alunas do curso Cosmetologia Natural Sólida vêm e me falam que aprender a formular os cosméticos naturais despertou nelas esse sentimento de pertencimento, de se sentir útil. Então, praticar uma nova atividade, ter um hobby, porque isso pode ser um hobby, né? Ele traz esse sentimento de pertencimento, traz esse sentimento de se sentir útil, e isso é uma das coisas mais lindas que eu ouço das minhas alunas dentro do curso. Outra questão é a gente conseguir adaptar um produto para minha necessidade, né? Existem produtos incríveis no mercado para mim comprar, prontos, mas nenhum deles foi feito 100% para as minhas necessidades, para o que eu preciso, para o meu tipo de pele, ou para algum tipo de alergia que eu tenha, ou com aquelas matérias-primas favoritas que eu tenho, um óleo vegetal específico, um óleo essencial específico que eu goste muito. Então, sabendo formular um cosmético, conhecendo as matérias-primas, sabendo o que eu gosto, eu consigo trazer tudo isso para aquela formulação e consigo fazer um cosmético 100% personalizado e formulado para as minhas necessidades, né? Claro, eu tenho que ter o conhecimento daquelas matérias-primas, né? Tenho que estudar sobre isso, mas é possível, sim, eu conseguir trazer para uma formulação tudo que eu quero para ela, né? E trazer personalizado para as minhas necessidades, né? Então isso nenhum produto vai conseguir fazer isso por mim, né? Eu, tendo esses conhecimentos, vou conseguir desenvolver um produto 100% personalizado, tá? Outra questão é a gente se tornar capacitada, né? Conhecimento é poder, conhecimento é transformador e é realmente empoderador a gente conseguir cuidar da gente mesma, né? A gente não precisar depender de uma indústria, de uma grande corporação para atender as minhas necessidades, né? Então, hoje eu vejo que produzir os cosméticos naturais em casa traz essa autonomia, né? Eu vejo que é a mesma relação, assim como eu posso produzir a minha comida, eu também posso produzir o meu cosmético natural em casa. Então eu tenho essa autonomia, eu não dependo de uma indústria, de uma corporação para suprir as minhas necessidades, né? Eu posso morar lá no meio do nada e posso ter esse recurso, conseguir produzir os meus cosméticos de forma autônoma, assim como eu faço a minha comida, né? Então isso pra mim é muito importante. Outra coisa, eu consigo fazer os meus produtos favoritos. Por exemplo, antes de começar a iniciar a produção dos cosméticos naturais em casa, eu tinha marcas queridas que eu gostava de consumir, que eu sou fã ainda, né? E que eu ainda sigo essas marcas, e tem produtos favoritos que eu usava antes e que hoje eu consigo replicar. Então eu consigo fazer os meus produtos favoritos em casa, personalizado, né, pra mim. Então eu gosto muito de acompanhar as marcas, né, ver os produtos que elas estão lançando, né, o que elas estão desenvolvendo, e eu me inspiro nessas marcas para fazer os meus cosméticos em casa. Então eu consigo fazer uma reprodução de um produto de uma marca favorita que eu gosto e consigo reproduzir ele em casa. Então isso também é legal, a gente sempre tá antenada, ver o que o mercado tá oferecendo, tá trazendo de novidade, a gente buscar esse recurso e também trazer e conseguir fazer em casa, né? Outra questão que pra mim é fundamental é a questão
dos animais, né? A gente fazer um produto que não tem nenhum tipo de crueldade animal. Então eu consigo saber que aquele produto não teve, desde a matéria-prima até a minha produção, eu sei que nenhum animal sofreu com aquela produção, né? A gente está em 2022 e isso ainda acontece, ainda mais na indústria da beleza, né? Outra questão é ter uma fonte de renda, né? Muitas alunas aprendem a formular os cosméticos naturais para uso próprio, né? E também para vender, para ter uma fonte extra de renda, tá? Ou até ser a principal fonte de renda, né? Então essa procura pelos cosméticos naturais tá abrindo esse novo mercado para ter novas marcas, né? Então é uma demanda que está crescendo, a gente tem muita procura, então tu aprender a formular os cosméticos naturais te possibilita ter uma fonte de renda. Então eu vejo que muitas alunas dentro do curso têm adquirido esse conhecimento não só para uso próprio, mas também para criar a sua marca de cosméticos naturais. Então é um mercado muito promissor que a gente tem aí para explorar. Então os cosméticos naturais tá recém crescendo aqui no Brasil e aí pode ser uma nova fonte de renda aí para você, tá? Outra questão também é a gente poder presentear, né? Eu amo presentear os meus amigos, meus familiares com os cosméticos naturais, porque além de ter toda essa simbologia, né, ter toda essa o que ele representa, né, esse significado que um cosmético natural traz, também foi algo que foi feito por mim, pelas minhas mãos, e então foi feito com todo carinho, né? Então agora, principalmente Natal, é uma época que eu paro para fazer os presentes, né, para produzir os cosméticos naturais e presentear os meus familiares. Então isso tem todo um significado, né, de ser natural, de ser sustentável, de ser cruelty free e ainda feito por mim, né. E também tem a questão de se você não usa os cosméticos naturais, você passa a usá-los, né, e começa a deixar de colocar na sua pele aquele monte de ingredientes, né, que a gente sabe que a indústria convencional usa e que não faz bem para nossa pele, para o nosso organismo, para nossa saúde e também para o meio ambiente, né? Então tem todas essas questões que eu queria trazer aqui para vocês nessa aula, né? Eu queria abordar o que me motivou a querer produzir os meus cosméticos naturais em casa, né? Porque que eu optei pelos sólidos e eu queria compartilhar isso com vocês para inspirar vocês, né? Porque eu sei que muitas de vocês nem conheciam os cosméticos naturais ou que conhecem os cosméticos naturais, mas nunca usaram, né? Principalmente os sólidos, que é um produto teoricamente novo no mercado, e eu sei que muitas de vocês, né, ainda não se arriscaram, tem um pouquinho, né, de receio a, né, usar um cosmético sólido, e eu queria compartilhar essa minha experiência, porque é um produto que tem uma altíssima performance. Eu uso há mais de 2 anos e a cada formulação que eu consigo transformar na versão sólida, eu vejo que realmente não faz nenhum sentido a gente ter uma formulação que contém água na sua composição, né? Porque a performance deles é até melhor, assim, eu digo, em relação aos naturais. Eu vi muita vantagem em começar a produzir os cosméticos sólidos, tá? Então a performance deles é altíssima mesmo, né? Além de toda a economia, da praticidade, da sustentabilidade que vem por trás desse produto, né? E por isso que ele tá crescendo e a procura por ele também tá aumentando cada vez mais. E na aula de amanhã eu vou voltar aqui, quero compartilhar com vocês o que vocês vão precisar ter em casa, né, para produzir os cosméticos sólidos de vocês, né, para desmistificar essa ideia, né, de que vocês vão precisar de muitos equipamentos, de equipamentos caros, né, de alto investimento, e vocês vão se surpreender porque a maioria do que vocês vão precisar para produzir os cosméticos em casa, provavelmente vocês já têm aí na cozinha de vocês, então vocês vão se surpreender e ver que não são coisas mirabolantes, tá? Os equipamentos que vocês vão precisar, as matérias-primas, então tudo isso eu vou trazer para vocês também, onde vocês podem estar comprando as matérias-primas, que também é outra dúvida. Sara, eu moro aqui no interior, onde eu compro essas matérias-primas, né? Então eu compro minhas matérias-primas, sempre comprei em sites online, então vou compartilhar isso aqui com vocês também, né? Então eu espero que essa aula tenha clareado isso para vocês.
tem aberto essa possibilidade, né, dos cosméticos sólidos, de formular os cosméticos em casa. E amanhã eu espero vocês aqui nesse mesmo horário, né? Se vocês tiverem alguma dúvida também deixa aqui embaixo nos comentários, né? Que eu e minha equipe vamos estar aí respondendo e tirando aí as dúvidas de vocês. Muito obrigada, gurias, por vocês estarem comigo, né, nessa aula, e eu aguardo vocês amanhã.